Olá, planilheiro! Seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui da série Office 365. Eu sou o Rui. Nessa videoaula você vai aprender a fazer um fluxo de caixa utilizando o Excel online. Antes de iniciar, eu quero deixar um agradecimento ao nosso colega Cláudio. Ele foi quem nos deu todo o aval e conhecimento aqui, né, a auditoria na parte contábil. Então, obrigado. É um parceiro que sempre traz aí conteúdo bacana para os fóruns do Planilheiros. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho data, empresa, descrição, né? Ou seja, qual a descrição dessa movimentação, ordem ou centro de custo. Ordem pode estar ligada a um evento, por exemplo, um treinamento do Planilheiros específico, ou centro de custo pode estar ligado, por exemplo, a um setor inteiro. Centro de custo administrativo, de marketing. Okay? Tipo, se é uma receita, um custo, uma despesa. Valor, no caso aqui, se for negativo, é importante colocar um menos à frente. Conta bancária dessa movimentação e histórico. É claro, isso aqui você pode colocar outras colunas aqui com mais informações. Isso aqui foi algo que, em conjunto com o Cláudio, a gente definiu que iria abranger a maior parte aqui das informações. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa utilizar aqui para fazer esse fluxo de caixa é validação de dados. Então, por exemplo, eu não posso deixar a pessoa digitar 1.1.17 e também digitar 10.1.2017, ou então fazer 1/1/2017. São formas diferentes de você escrever data que vão ter, né, aí um problema depois na hora que a gente for, por exemplo, analisar essas informações dentro do Power BI, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é restringir, né, a digitação desse usuário, utilizando validação de dados. Para isso, o primeiro passo, você vai clicar aqui nessa célula, Ctrl, Shift, setinha para baixo, selecionei todo o intervalo. Vou vir na guia dados, validação de dados, e vou colocar aqui data. Data de início, 01/01/2000. Algumas pessoas podem estar se perguntando, Rui, você não falou que ia ensinar no Excel online e você está construindo no Excel normal? Não tem problema. Por que eu estou construindo aqui no Excel normal e levando para o Excel online, né? Porque no Excel online, por exemplo, você não tem algumas funcionalidades que você tem no Excel desktop. Então, por exemplo, validação de dados é uma delas. Ah, mas você está construindo aqui, então na hora que levar para lá não vai funcionar? Não. Eu disse que construir você não consegue no Excel online, mas utilizar você consegue a validação de dados. Então você não vai ter lá a validação de dados para você colocar a validação de dados. Mas se você colocar aqui e salvar lá na nuvem, no OneDrive, ele vai funcionar a tua validação de dados, ok? Então vamos construir aqui, no final a gente coloca lá no OneDrive. Bom, então data de início 1/1/2000, data de término 31/12/2050. Vou dar um OK. Pronto. Agora, se digitar 1.1.17, não vai funcionar. Vai dar uma mensagem de erro. Ok? Bom, empresa. Empresa, eu preciso utilizar aqui a partir desse cadastro de empresas que eu tenho. Ok? E aí, para isso, eu vou vir aqui, né? Vou selecionar esse intervalo e vou vir aqui, ó, caixa de nome. Vou digitar empresa. Enter. Pronto, agora eu já nomeei um intervalo para isso. Na hora de fazer a validação, eu posso vir aqui, selecionar, validação de dados na guia dados, colocar a partir de uma lista. E nessa lista eu coloco igual empresa. Ele vai puxar dessa lista aqui, ó, desse intervalo que eu nomeei como empresa. Então a pessoa só vai conseguir aqui de uma dessas empresas. Pronto, olha que bacana. Aí você vai dizer, Rui, legal, mas se eu quiser cadastrar mais uma empresa, por exemplo, vir aqui e colocar aqui abaixo, Planilheiros MG. Abrir uma filial em Minas Gerais, por exemplo, agora, e eu quero que apareça aqui também para a pessoa, né, que está preenchendo aí essa empresa, Planilheiros MG. Bom, nesse caso a gente precisa utilizar um intervalo nomeado inteligente. Para isso, a gente vai trazer a função desloque e a função conte valores. Então, eu vou vir aqui em cadastro. Tá vendo meu intervalo aqui, ó, até Bahia? É empresa, né? Eu vou utilizar duas funções. Deixa eu explicar as funções primeiro. É a função desloque, que é essa função aqui, ó. Retorna uma referência para o intervalo, ok?
Bom, então ela retorna sempre uma referência a partir de uma referência que você dá para ela e de um deslocamento que você pode fazer, ok? Tanto para baixo ou para cima, quanto para a direita ou para a esquerda. Ou seja, eu tenho aqui, deixa eu puxar aqui para vocês verem, igual, desloque. O primeiro argumento é a referência. Então eu não quero empresa, eu não quero que ele comece a partir dessa aqui, ó, Planilheiros VIX. Então A4. Eu vou dar um F4 aqui para manter sempre essa referência. Depois, a quantidade de linhas. Essa referência você me falou A4, você quer que eu comece da célula de cima? Aí eu colocaria -1. Ou da célula de baixo, eu colocaria 1. Não, eu quero que você comece por ela mesmo, então 0. Você quer que eu desloque para a esquerda ou para a direita? Por exemplo, comece ao invés da A4 pela B4, colocaria 1. Não, eu quero que comece pela 4 mesmo, 0 também. Agora chegou a parte que me interessa. Então eu quero aqui, por exemplo, a altura. A gente vai pegar da A4 até, por exemplo, a A9. Ok? Então, quantas linhas aí que eu vou ter que ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu posso colocar aqui 6, fechar o parênteses. Largura, por padrão, ele vem 1, né? E dá um Enter. Né? Se eu fizer isso aqui, ele vai pegar esse intervalo aqui. Mas a hora que eu incluir mais 1, o 6 aqui vai continuar pegando só esse intervalo, eu ainda estou com o mesmo problema. Então o que eu tenho que fazer, na verdade? Eu tenho que vir aqui, no lugar do 6, eu tenho que contar a quantidade de valores dessa minha coluna A. E é claro, depois que eu fizer isso, eu tenho que tirar -1, por quê? Porque tem um valor aqui que é o nosso cabeçalho, ok? Então, quando eu falar valor aqui também, eu estou dizendo de qualquer valor, não necessariamente o valor numérico, pode ser um texto, né? Pode ser aí um valor numérico, pode ser uma data, não tem problema, tá? Ele vai contar tudo que tiver ali. Então, se eu fizer dessa forma, ele vai funcionar. Bom, vai dizer o seguinte, Rui, mas deu um erro aí de valor. Por que deu um erro de valor? Na verdade, não é um erro, é porque você está trazendo uma referência de várias células dentro de uma só. Você não vai conseguir mostrar aqui, mas a gente pode mostrar isso. Vou entrar aqui na edição, vou dar um Ctrl+Z, Ctrl+C, vou dar um ESC, vamos aqui em Fórmulas, Gerenciador de Nomes, venho aqui nesse nome, nesse intervalo nomeado, tiro essa fórmula aqui dele e dou um Ctrl+V. Vou clicar aqui e vou clicar aqui agora. Pronto, ó, exatamente o intervalo que eu quero. Vou clicar em fechar. Pronto, e eu vou vir aqui em movimento para ver como é que está. Então tenho aqui todas as empresas, incluindo Minas Gerais. Vou fazer a mesma coisa aqui, mas antes de fazer para conta bancária, eu vou incluir aqui, ó, sede. Né? Ou vamos colocar planilheiros outros estados. Planilheiros, deixa eu ver aqui um estado que a gente pode colocar. Vamos colocar Planilheiros Pará. Pronto. Se eu voltar aqui agora, empresa, Planilheiros Pará já está aqui dentro. Okay? Então agora está de uma forma inteligente. Descrição não preciso, pode deixar de forma livre mesmo. Ordem centro de custo eu preciso fazer a mesma coisa. Então venho aqui em cadastro, vou pegar aqui, ó, nomear isso aqui como ordem, tudo minúsculo. Vou ter que vir, né, e escrever aqui em fórmulas, gerenciador de nome, ordem. Vou ter que escrever a função desloque aqui, então desloque. Vamos colocar aqui, vai ser um cadastro 4G4. Depois disso, 0,0, conte valores. E eu vou contar valores da G. Selecionar G, -1, vou fechar mais um parêntese, vou dar um Enter, né? Vou clicar aqui, pronto, vou clicar em fechar. Vou voltar aqui, vou selecionar a partir da D4, todas para baixo, vamos em dados, validação de dados, vou vir aqui em lista, vou colocar igual, ordem, tudo minúsculo. Pronto. Tá aí, turma 1, 2, 3, 4, ok? Se eu vier aqui e colocar turma São Paulo,
ou turma Rio de Janeiro, por exemplo, que a gente vai ter agora, turma Rio de Janeiro, 07 de 2017, que a gente vai ter uma turma no Rio de Janeiro, coloquei aqui, vamos ver se ele vai aparecer aqui para mim. Apareceu já a turma Rio de Janeiro 07 de 2017. Assim, eu também vou fazer para tipo, ok? E para conta bancária. Vou fazer aqui, façam aí também, e a gente vai chegar nesse resultado aqui, ó. Pronto, pessoal, fiz para tipo, você acompanhou aí, né? Adiantei o vídeo, e também para conta bancária. Agora está pronta aí a minha planilha, ok? Meu registro de fluxo de caixa. O que eu tenho que fazer é vir em arquivo, salvar como, e salvar aqui, ó, pelo meu OneDrive pessoal. Ou ir lá no OneDrive e pegar esse arquivo e colocar lá dentro. Então, vou salvar aqui no meu OneDrive pessoal. Pronto, já salvei no meu OneDrive pessoal. Agora eu vou entrar no OneDrive e mostrar para vocês como é que funciona no Excel Online, ok? Então eu vou vir aqui, onedrivelive.com. Ele vai acessar o meu OneDrive. Vou vir aqui dentro da pasta. E vou acessar o arquivo. Pronto, olha só. Agora na hora de preencher, a minha validação funciona. Pronto, ó. Valor inserido não é válido. Cancelar. Então vamos colocar aqui 01/2017. Funcionou. Empresa, olha aqui a minha validação de dados aqui, ó. Descrição, posso colocar qualquer coisa. Ordem e centro de custo eu tenho aqui, ó. Turma do Rio de Janeiro, por exemplo. Tipo, receita. Valor, vou colocar, né? A gente poderia ter colocado também uma validação de dados aqui por valor, para ele só aceitar valores, ok? Conta bancária, vou colocar aqui, da caixa, histórico está livre, ok? Então, essa foi mais uma videoaula aqui da série Office 365, faça esse fluxo de caixa, comece a preencher as informações da sua empresa e a próxima aula eu vou mostrar como, dentro do Power BI, a gente vai utilizar todo esse registro de fluxo de caixa de uma forma muito inteligente. Então, até a próxima!